Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui no canal. O caso de hoje é sobre um casal jovem que parecia ser um casal perfeito, mas apesar de jovens, eles viviam um relacionamento tóxico. Então, assista o vídeo até o fim e vamos ver como essa história sobre o caso da Emma Walker acaba. Eu sou a Valéria e agora, vamos lá? Direto pro vídeo. A Emma Jane Walker nasceu no Tennessee, nos Estados Unidos, no dia 20 de março do ano de 2000. Ela morava na cidade de Knoxville com seu irmão mais novo e com seus pais, a Jill e o Mark Walker. Emma, com apenas 16 anos, já era líder de torcida do time de futebol da sua escola. Ela era muito estudiosa, ela já estava pensando na faculdade, se ela ia fazer enfermagem ou medicina veterinária. A Emma era muito bonita e por isso chamava muito a atenção. Ela era uma das alunas mais populares da escola. Ela trabalhava também no supermercado perto da sua casa e ela também era voluntária em um abrigo de animais. A Emma era bem próxima do time de futebol da escola, afinal, ela era a líder da torcida do time, então não demorou muito para ela engatar um namoro com um dos jogadores do time, o William Riley, um jovem de 18 anos, 2 anos mais velho que ela. O Riley era conhecido pelo seu bom humor e também por ser o melhor jogador do time da escola. A Emma e o Riley gostavam de se divertir, de fazer as coisas juntos, de fazer coisas diferentes. Os dois tinham quase os mesmos gostos, eles se davam super bem, mas às vezes eles brigavam, ficavam sem se falar por um tempo, mas depois acabavam voltando a namorar. Só que quando eles completaram 2 anos de namoro, eles passaram a brigar com muito mais frequência. E aí não era mais um relacionamento saudável, muito pelo contrário, passou a ser um relacionamento tóxico. Os amigos deles diziam que o Riley era controlador e extremamente possessivo em relação a Emma. Às vezes ele mandava mensagens ofendendo a Emma e depois ele já mandava outras mensagens dizendo que ela era o grande amor da vida dele e pedia desculpas para ela. Só que os pais da Emma perceberam que tinha alguma coisa errada no namoro dos dois e proibiram o namoro deles. O Riley não podia nem entrar na casa da Emma. E tudo isso acaba desgastando a relação entre eles e a Emma decide terminar o namoro. E nessa época, o Riley se formou, foi para a faculdade e a Emma estava no 3º ano do ensino médio. Bom, na madrugada do domingo, dia 20 de novembro desse ano, 2016, praticamente um mês depois que a Emma e o Riley terminaram o namoro, o pai da Emma ouviu alguns barulhos, como se fosse uma porta batendo durante a madrugada. Ele levanta, vai no quarto da Emma, ela está na cama, dormindo, tudo normal. Depois ele vai no quarto do outro filho, que também está na cama dormindo, ele não vê nada de estranho. Os filhos estavam em casa, o que tranquiliza ele, então ele volta para o quarto e vai dormir. No outro dia de manhã, a Jill, a mãe da Emma, foi acordar a filha um pouco mais cedo, porque ela tinha dito que queria lavar o cabelo antes de ir para a escola. A Jill vai até o quarto e a Emma continua dormindo. A Jill chama e ela não responde. Aí a Jill pega na Emma e não consegue sentir o pulso dela. Ela fica desesperada e chama o Mark. E aí os dois viram que tinha sangue na cabeça da Emma. E na hora, eles pensam que ela tinha tirado a sua própria vida. Eles chamam a polícia e os paramédicos e quando eles chegam, eles confirmam que a Emma estava sem vida já há algumas horas. A notícia do que tinha acontecido com a Emma começou a se espalhar pela região, pela escola, até que chegou lá na faculdade do Riley. E quando ele ficou sabendo do que tinha acontecido com a Emma, ele faz várias postagens nas suas redes sociais, dizendo o quanto ele amava a Emma. A princípio, a polícia acreditou que a Emma poderia sim ter tirado a sua própria vida por conta do Riley, mas era muito estranho pensar nisso. A Emma era uma jovem de 16 anos, cheia de vida, bonita, cheia de sonhos, e ela já tinha superado o fim do namoro com o Riley. Então não fazia o menor sentido ela tirar a sua própria vida. A polícia foi investigar o quarto dela e encontrar o travesseiro da Emma sujo de sangue. E aí, revistando o quarto, eles
eles encontraram na parede, atrás do travesseiro dela, um buraco feito por uma bala. E a autópsia relatou que a Emma perdeu a vida enquanto ela dormia e também encontraram um ferimento à bala atrás da orelha esquerda da Emma, confirmando que ela foi baleada durante a madrugada. Então, provavelmente, o barulho que o pai da Emma ouviu naquela madrugada foi o tiro que atingiu a Emma enquanto ela dormia. Os pais dela, o irmão dela ficaram em choque, sem entender como aquilo tinha acontecido dentro do quarto dela, sem ninguém perceber nada. Os investigadores chegaram à conclusão de que o tiro que atingiu a Emma veio do lado de fora da casa. Ninguém tinha entrado na casa para atirar nela. Na verdade, tinham 2 cápsulas de uma arma 9mm do lado de fora da casa. Então alguém do lado de fora deu 2 tiros. Uma bala acertou a cabeça da Emma e a outra ficou no travesseiro. Inclusive, um vizinho relatou para a polícia depois que ele ouviu tiros por volta das 2h30 da madrugada. E a polícia acredita que a pessoa que atirou sabia que ali era o quarto da Emma e provavelmente também sabia que a cabeceira da cama dela ficava naquela parede. Então, a partir daí, a polícia passa a investigar o que a Emma tinha feito e com quem ela tinha estado naqueles últimos dias. Essa tragédia aconteceu no domingo e na sexta-feira a Emma estava numa festa na casa de um amigo dela e por volta das 11h30 da noite ela recebeu uma mensagem de texto de um número restrito que dizia o seguinte, abre aspas, venha para fora sozinha se não quiser ver um ente querido se machucar. Vá para o seu carro com as chaves, vá sozinha. Eu tenho alguém que você ama. Se você não obedecer, vou machucá-lo. Se você quiser ouvir choro e gritos, é só me ligar. Chame a polícia e será o fim dele. Sua escolha. Se você quiser ouvir seus gritos finais, me ligue. Ele está em uma vala ao lado da casa. É uma pena que você, de repente, não dê valor à vida de alguém. Nós estamos com ele, com o William. Se você não se importa mais com ele, essa mensagem não vai te incomodar. Se chamar a polícia, é o fim dele. A escolha é sua. Fecha aspas. A Emma e o amigo saem lá fora e encontram o Riley caído de bruços no chão. Ele diz que tinha sido sequestrado, tinha levado uma pancada na cabeça e não sabia como ele tinha ido parar ali. Eles não acreditaram muito nessa história, principalmente a Emma, e aí ela fala para ele não procurar mais ela e pede para ele ir embora e ela volta para a festa. No dia seguinte, no sábado, a Emma estava em casa sozinha e ela vê um homem todo vestido de preto, com um capuz, parado em frente à sua casa. Ela fica com medo e tranca a porta. Mas em seguida, a campainha é tocada várias vezes. Ela fica com medo e manda uma mensagem para o amigo dela, dizendo que um homem tinha tocado a campainha da casa dela e que ela estava morrendo de medo. Só que o amigo não responde. Então ela manda uma mensagem para o Riley pedindo ajuda. E ele chega rapidinho na casa dela. Mas o homem não estava mais na rua. Ele entra, revista a casa, mas não encontra ninguém. A polícia depois confirma nas câmeras de segurança da rua que um homem vestido de preto com capuz passa na rua da casa da Emma e não dá para identificar quem é esse homem. E como o Riley tinha ido ajudar a Emma, a polícia resolve interrogar o Riley. E ele confirma que a Emma o chamou porque ela estava com medo desse homem de preto, mas que ele não tinha encontrado o homem e também não tinha nada na casa dela. A polícia pergunta sobre o sequestro e ele também confirma que ele tinha sido sequestrado e que depois os sequestradores jogaram ele na porta da casa do amigo da Emma. E ele ainda fala no interrogatório que depois que ele saiu da casa da Emma, no sábado, depois de ter ido lá por conta do homem de preto, ele só foi falar com ela de novo por telefone no domingo à noite. Mas na faculdade, os amigos dele disseram que ninguém viu o Riley no campus da faculdade, que a primeira pessoa que viu ele foi por volta das 5 horas da madrugada do domingo para segunda-feira. E sobre isso,
o Riley disse para a polícia que depois que ele conversou com a Emma, no domingo à noite, ele ficou muito chateado porque ela disse que não queria mais nada com ele. Então ele ficou no estacionamento da faculdade, vendo as fotos dela e chorando. E de acordo com o que os amigos da Emma disseram à polícia, o Riley não tinha superado o fim do namoro. Que ele dizia que ainda amava a Emma e que mesmo depois do fim do namoro, ele continuava sentindo muito ciúme dela e que ele era obcecado pela Emma. Ele não parava de ligar e de enviar mensagens para ela. Para vocês terem uma ideia, no domingo, no dia do crime, ele ligou para ela mais de 60 vezes num período de meia hora. E a partir dessas informações, os investigadores ficam com a pulga atrás da orelha e ficam mais atentos ao Riley. Os investigadores conversam com os vizinhos da Emma e um dos vizinhos diz que também viu aquele homem de preto em frente à casa da Emma e que ele achou que era o Riley e que inclusive ele acenou para o homem, que acenou de volta. E outra coisa que também chamou a atenção da polícia é que quando o Riley foi interrogado, ele não falava o nome da Emma. Ele se referia a ela como a garota. E aí, o Riley passa a ser suspeito, mas as informações que a polícia tinha não eram suficientes. Eles precisavam de mais evidências para provar o envolvimento dele nesse caso. Mas isso não demorou muito. Eles souberam que o avô do Riley tinha feito um boletim na delegacia porque a sua arma tinha sido roubada. E aí, dois detalhes importantes. A arma do avô dele era a mesma que foi usada para atirar no quarto da Emma, uma arma 9mm, e quando o Riley não estava na faculdade, ele ficava na casa do avô. O Noah e o Alex eram dois amigos do Riley. E o Riley pediu para esses amigos ajudar ele a tirar as digitais de uma arma. Mas ele desiste e pede ajuda dos amigos para desfazer da arma. O Noah e o Alex acharam esquisito e perguntaram para o Riley se ele tinha alguma coisa a ver com o que tinha acontecido com a Emma. O Riley disse que não, que ele só queria mesmo se desfazer daquela arma. Só que o Alex e o Noah acham isso muito estranho e não se convencem e vão procurar a polícia. E contam que o Riley queria jogar a arma num rio ali perto da faculdade. E aí o que a polícia faz? Ela prepara um plano com o Alex e com o Noah. Os investigadores falam para eles irem até o rio com o Riley e quando ele estivesse lá no rio, era para mandar escondido uma mensagem para a polícia com a palavra secreta que eles tinham combinado. E aí a polícia, que já ficaria ali por perto, ia chegar bem na hora e pegar o Riley com a arma. E assim eles fizeram. Os três foram até o rio e quando o Riley ia jogar a arma na água, eles mandaram a mensagem para a polícia que apareceu na hora e aí não teve jeito. Eles levaram o Riley preso. A polícia também revistou o carro dele e encontrou as roupas pretas, o que confirma que ele era o homem vestido de preto que assustou a Emma no sábado, um dia antes dela perder a vida. 1 ano e meio depois, o julgamento do Riley começou e ele ainda dizia que era inocente. Só que a defesa dele não tinha como alegar que ele não estava no local, porque o celular dele foi rastreado e mostrava que ele estava na rua onde a Emma morava. As roupas pretas estavam no carro dele e ainda ele tinha a arma do crime na mão quando a polícia o prendeu, o que é uma prova difícil de ser contestada. Então a defesa alegou que o Riley estava abalado emocionalmente por conta do fim do namoro com a Emma, porque ele ainda era muito apaixonado por ela e como ele queria reatar o namoro com ela, ele criava essas situações como o sequestro dele, o homem de preto, para que a Emma ficasse com medo e pedisse a proteção dele. Na cabeça do Riley, ele achava que assim a Emma ia voltar a namorar com ele. E a defesa disse que naquela noite o Riley atirou na casa da Emma só para ela ficar assustada, mas que infelizmente tinha acontecido essa fatalidade.
o tiro tinha acertado a Emma. Os jurados decidiram que o Riley sabia sim para onde ele estava atirando e que nada do que a defesa alegou justificava o que ele fez. Não sei se ele só queria mesmo assustar a Emma. Os 2 tiros foram dados em direção à cama dela e o Riley sabia onde a cama da Emma ficava. Então ele sabia que o tiro ia direto na direção dela. Então se ele queria só dar um susto na Emma, ele poderia ter dado um tiro mirando qualquer outro lugar da casa, o que ainda assim seria um grande absurdo. O júri não teve dúvida. Em maio de 2018, o Riley, com 19 anos, foi sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional só após 51 anos de prisão. Esse foi o caso de hoje, gente, um caso cruel, que mexe com a gente por ser com pessoas tão jovens, mas que também deve fazer a gente tomar cuidado com relacionamentos tóxicos que, infelizmente, casos como esse estão sempre aí nas notícias. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, combinado? Obrigada por terem ficado comigo, uma ótima semana a todos vocês e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!